Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python ou deseja evoluir ainda mais a sua carreira como dev. E na aula de hoje nós vamos falar sobre uma das bibliotecas minhas preferidas da linguagem Python, que é a FuncTools, que nos permite manipular funções de algumas formas bem interessantes. Então nessa aula aqui nós vamos falar sobre o Single Dispatch Method, Partial e Partial Method, que nos permitem criar funções genéricas que vão se comportar de formas diferentes a partir de um determinado dado, ou seja, se esse tipo de dado for inteiro ou string, essa função se comporta de forma diferente. Esse é o Single Dispatch, e nós temos também o Partial, que nos permite congelar alguns parâmetros que aquela função recebe e criar um novo callable, que seria um novo objeto chamável, uma nova função com os parâmetros congelados de uma outra função pré-estabelecida. A gente vai entender tudo como funciona aqui nessa aula, beleza? Mas antes eu tenho um recado muito importante para te dar. Você provavelmente já sabe que abriram inscrições para o PyLab 2022, um evento 100% online e gratuito, onde você vai acelerar sua jornada rumo à primeira vaga como programador Python. Isso porque nós vamos juntos desenvolver uma aplicação completa com Python e Django. Então olha aqui, ó. É só você acessar o site que está aí na descrição, primeiro link da descrição, ok? pythonando.com.br, coloca seu nome, e-mail e você vai estar participando do evento. Nós vamos desenvolver uma aplicação completa com Python e Django para você dominar a linguagem Python, dominar o framework Django e já ter um projeto para o seu portfólio e ficar cada vez mais perto da sua primeira vaga como dev. Então vai lá, não perde tempo, se inscreve, que eu tenho certeza absoluta que esse será o maior evento de Python e Django que a Pythonando já fez. Será diferente de tudo que você viu, eu tenho certeza absoluta que será um divisor de águas na sua carreira como dev. Vai ter o antes da PyLab e o depois da PyLab. Então vai lá, se inscreve e não perde tempo. Agora bora aqui para a aula de hoje. Vamos começar. A primeira coisa a gente precisa importar o FuncTools. From FuncTools import. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui na aula de hoje é o Single Dispatch. O Single Dispatch ele nos permite criar funções genéricas. Então, nós vamos criar uma função, vou dar um nome para essa função, e essa função recebe alguns argumentos, alguns parâmetros. Só que até então essa função não faz absolutamente nada, ela simplesmente existe, cria uma função genérica. Agora, dependendo do tipo de dado que essa função recebeu na hora da chamada, eu vou executar ações diferentes. Então, se o dado foi um inteiro, eu faço uma soma. Se foi uma string, eu faço uma concatenação e assim por diante. Então, eu tenho comportamentos diferentes a partir de tipos de dados diferentes. Então, por exemplo, vamos vir aqui. Eu quero criar uma função. Eu primeiro tenho que criar a função, então def fun. E ela vai receber arg. Simplesmente isso. E eu não faço nada com essa função. Simplesmente pass. Criei uma função genérica. Poderia ter uma função que, por exemplo, inverte, subtração, multiplicação, qualquer nome para essa função. E eu preciso decorar ela com Single Dispatch. Single Dispatch. Aqui eu estou falando, olha, criei uma função genérica que recebe arg, que recebe um parâmetro e esse parâmetro não define tipo de dado, não define nada. Só falei que ela recebe um parâmetro. Poderia dar qualquer outro nome, poderia ser x, y, qualquer coisa. Eu gosto de chamar de arg, que eu acho que assim fica interessante. Beleza. Agora eu posso falar, olha, arroba, e agora eu chamo o nome da função que eu decorei com o Single Dispatch. Então, olha, a minha função genérica, .register, eu quero registrar alguma função específica para essa função genérica. Então, fun.register. E eu vou criar um def underline, ou seja, não vou dar nenhum nome para essa função, já que ela é uma função fun, ok? E agora eu falo o seguinte, arg. Só que agora eu preciso especificar o tipo de dado. Ou seja, se esse arg aqui for um inteiro, eu quero executar esta função aqui. Então, eu dou um print, fui chamada para um inteiro. Perfeito. Mas agora eu quero criar um outro comportamento. Se o tipo de dado passado para essa função for, por exemplo, uma string, eu não quero executar essa função aqui. Eu quero executar uma outra função. Então, def, underline, arg, dois pontos. E agora eu vou falar, olha, se o arg for uma string, eu vou printar aqui, fui chamada para uma string. E eu preciso decorar. Beleza, essa função aqui é o quê? É a função genérica fun.register. Então, o que eu fiz nesse código aqui? Eu criei uma função genérica chamada fun, e essa função até então não faz nada. E eu criei duas possibilidades para essa função. Se o parâmetro que ela recebe for um inteiro, ela executa isso daqui.
Se o parâmetro que ela recebe for uma string, ela executa isso tudo aqui. Então é isso que o single dispatch nos permite fazer, criar funções genéricas com comportamentos diferentes a partir do tipo de dado. Então isso daqui é o que a gente chama de sobrecarga de função. E eu posso executar esse código aqui e olha só o que vai acontecer. Eu vou chamar fun, então para chamar, eu sempre chamo o nome da função genérica, então fun, e agora que vai decidir. Então o funcTools vai decidir se vai chamar essa, calma aí que eu estou mexendo aqui sem querer, se vai chamar essa ou essa função. Então eu vou passar 1 é um inteiro, então quando eu executo aqui no meu terminal, vou dar aqui um Python 3, funcTools, app.py, e ele mostrou, fui chamada para um inteiro. Então, esta operação aqui que foi chamada, essa função, essa daqui não foi. Mas agora, se aqui o valor, o tipo de dado que eu passei for uma string, então vou passar aqui Caio, o nome. Agora, eu tenho aqui fui chamada para uma string. Então, primeiro, cria a função genérica. Depois, criar as possibilidades a partir dos tipos de dados. E, obviamente, aqui você pode criar mais de um tipo de dado e definir combinações diferentes entre eles, tá? E você também pode utilizar o Single Dispatch Method, se você quiser criar métodos genéricos. Então, por exemplo, deixa eu comentar aqui. Vamos comentar esse código que eu escrevi. E agora, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um método genérico. Vou criar uma classe, imagina que a gente está trabalhando com redes neurais, que a gente utiliza de muitos cálculos e tudo mais, então vou criar uma classe aqui chamada Neural Network. Então beleza, você está lá trabalhando com redes neurais e criou uma classe chamada Neural Network. Dentro dessa classe a gente precisa realizar vários cálculos, e um desses cálculos é inverter o dado. Então, por exemplo, aqui poderia ser, se o usuário passa 1, eu quero que vira menos 1, se o usuário passa menos 1, eu quero que vira 1. Se ele passa menos 10, eu quero que vira 10. Se ele passa 10, eu quero que vira menos 10. Ou seja, estou invertendo. Mas se ele passar true, eu quero que vira false. E se ele passar false, eu quero que vira true. Então, eu quero sempre inverter aquela expressão que ele está me passando. Então, existem operações diferentes que a gente deve fazer aqui. Por exemplo, se o dado for um inteiro, eu preciso multiplicar por menos 1 para inverter essa expressão. Mas agora, se o dado for um booleano, não tem como multiplicar por menos 1, então eu tenho que utilizar um not para inverter uma expressão booleana. Então aqui eu preciso criar uma função genérica, e a partir do dado, se for inteiro ou booleano, eu inverto essa expressão de forma genérica. Isso aqui, teoricamente, seria bem utilizado em redes neurais mesmo, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Agora eu vou dar uma arroba, só que eu não uso mais o Single Dispatch. Eu uso o Single Dispatch Method, então eu preciso importar ele aqui. Single Dispatch Method, então vamos lá. Single Dispatch Method, e eu queria aqui uma função genérica. Eu vou chamar essa função genérica de neg, ou seja, vamos negar uma expressão. Self,arg. E agora, como a gente está trabalhando com métodos genéricos e não funções, a gente precisa do self. Eu vou dar um 2 pontos. Isso aqui poderia fazer um pass, mas é interessante a gente deixar um race aqui com um not implemented error. Não foi implementada. Então, beleza, você falou, olha, existe uma função genérica. Essa função aqui não faz nada. Então, se ninguém implementar possibilidades para essa função e alguém tentar chamar neg, isso aqui vai dar um erro. Então, se eu faço aqui, por exemplo, x vai ser igual a neural network. E eu tento fazer x.neg. Até existe o neg, o PyCharm completa, só que quando eu tento executar esse código, ele me dá um... Cadê? Ah, tá. Aqui eu não passei o parâmetro, né? Então vamos passar aqui 1, executo o meu código, e aqui ele me dá um not implemented error, ou seja, não foi implementado. Porque eu não criei as possibilidades para esse método genérico, já que esse método não faz nada. Então agora a gente pode criar as possibilidades. Então eu posso dar um arroba neg, que é o nome da minha função, e vou registrar uma possibilidade para ela, register. Vou dar um def aqui, e underline, recebe self sempre, arg, e se o tipo de dado for um inteiro, int, eu posso fazer o seguinte, dar um return em arg negativado, então menos arg. Ou, se vocês preferirem também, pode ser um arg vezes menos 1, também funciona da mesma forma. É a mesma coisa, menos arg. Então, beleza. Vou deixar aqui. Mas tá, Caio, se eu tentar fazer isso aqui com um booleano, se eu passar true, menos true não vai ser false. Então, o que eu posso fazer aqui? Posso fazer o seguinte, arroba neg.register,
e eu faço def underline self, vírgula, arg. Se o arg for um booleano, eu dou um return not arg. Lembra que o not, ele sempre inverte a expressão, que é true vira false, o que é false vira true? Então agora sim, eu tenho métodos genéricos para inverter uma expressão. Então tá, beleza, eu tô lá programando minha rede neural, aí eu tenho um valor 10 e preciso inverter este valor. Quando eu rodo meu código, aqui eu tenho que dar um print, né? Print. Rodei o meu código, ele vai mostrar menos 10. Se eu passar menos 10, ele vai mostrar 10. E se eu passar true ou false, true, ele vai mostrar false. E se eu passar false, ele vai mostrar true. Então aqui está um caso prático de como a gente poderia realmente utilizar no dia a dia métodos e funções genéricas. Isso daqui é um caso muito prático e excelente para se trabalhar com redes neurais. Se você precisar fazer algum tipo de inverter expressão entre inteiros e booleanos, perfeito, com isso aqui você resolve seu problema. Você não precisa criar duas funções diferentes, por exemplo, neg underline int. Então fazer dessa forma é muito melhor do que você tivesse que fazer algo do tipo assim, def neg underline int, aí você recebia os parâmetros, e depois def neg underline bool. Então aqui você tem duas funções diferentes. Mas teoricamente essas funções têm o mesmo propósito, só muda como que ela vai realizar esse propósito. Então você pode utilizar métodos e funções genéricas com o single dispatch e o single dispatch method do FuncTools. Isso daqui é excelente, eu adoro utilizar o single dispatch, tá? Ele facilita muito a nossa vida e deixa o nosso código muito melhor, tá? Ok. Beleza, então aqui a gente já viu sobre o single dispatch e o single dispatch method. Deixa eu dar um Ctrl Z para ficar o código do jeito que estava, né? Para caso alguém precise copiar. E vou comentar essa linha de código. Só que agora, uma outra funcionalidade que o FuncTools traz para a gente, que eu adoro, é o partial. O partial nos permite congelar alguns parâmetros que aquela função recebe. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vou criar uma def mul. Essa função aqui, ela simplesmente vai multiplicar dois números, o n1 e o n2. Eu vou dar um return n1 vezes n2. Simplesmente isso que essa função faz, uma função muito simples. Então, se eu chamo essa função, dou um print aqui nela, n1, eu vou chamar aqui mul, e eu vou chamar aqui 1 e 2. Ela vai mostrar 2, 1 vezes 2 vai dar 2. Perfeito. Só que agora eu quero congelar um desses parâmetros, um ou mais. O partial aceita mais de um parâmetro. Então imagina o seguinte, eu quero criar uma outra função a partir da função mul, que será uma função chamada dobro. E essa função só vai receber um parâmetro e exibir o dobro de um número. Então o que eu posso fazer? Eu posso congelar o n2 como valor 2. Então eu falo, olha, n2 sempre será 2. Então o único parâmetro que você vai precisar receber é o n1. Então, se n2 é sempre 2 e você passa o valor de n1, você está descobrindo o dobro de n1. E é isso que o partial nos permite fazer. Ele permite criar outros scalables, outras funções, a partir de uma outra função genérica, com um determinado parâmetro congelado. Vamos fazer um teste? Vou vir aqui, ó. Agora eu vou importar o partial. E agora é muito simples. O partial simplesmente recebe uma função ou um método, se a gente estiver utilizando o partial method. Então, no caso aqui, vai receber uma função e os argumentos, os parâmetros que eu desejo congelar. Pode ser um ou mais. Por exemplo, vou criar uma função chamada dobro. E essa função, ela vai ser um partial de mul. Qual que é a função que eu tô congelando os parâmetros? A função mul, que eu acabei de criar. E depois eu quero congelar o n2. Eu quero congelar esse valor como 2. Beleza. Agora, sempre que eu chamar dobro, eu estarei chamando a função mul, só que com n2 valendo 2. Então, olha só o que eu posso fazer. Eu posso simplesmente exibir um print de dobro. Dobro agora é um scalable, eu posso chamar dobro. Então, se eu venho aqui, e beleza, eu preciso passar qual informação agora? Preciso passar o n2? Não, o n2 já é 2, já está congelado. E se eu passo aqui o 2, ele vai me exibir 4. Se eu passo o 3, ele vai me exibir 6. E assim por diante. Então, eu criei uma função a partir de mul com parâmetro congelado. Eu posso criar mais de uma. Então, eu posso criar uma função, mas eu precisaria do dobro, do triplo e do quíntuplo, por exemplo. Então, dobro, às vezes eu acho que eu tô falando dobro, né? Dicção péssima, é dobro. Beleza, triplo vai ser igual a um partial de mul. E o n2 vai ser igual a 3 agora.
Então, se eu chamar o dobro de 3, ele me mostra 6. Se eu chamar o triplo de 6, ele vai mostrar 9. Então, agora eu posso criar quantas vezes eu quiser. Se eu quisesse congelar N1 e N2, eu poderia, só que essa função sempre me daria o mesmo resultado, então não faria tanto sentido. Então, é sempre bom você deixar um parâmetro ali da sua função, pelo menos que não esteja congelado, porque senão sua função sempre se retornará a mesma coisa e poderia criar uma constante. Não faria tanto sentido você ter a função em si, tá bom, pessoal? Ok, isso daqui funciona para funções e para métodos. A única diferença aqui para você fazer isso daqui funcionar em métodos é o seguinte: você precisa importar o partial matchhood. E aqui na função a gente pode criar uma class, número, criar uma classe genérica aqui. Ela vai ter a def mul, self, N1 e N2. Faz a mesma coisa, só que ela recebe o self aqui, né, por estar dentro de uma classe. N1 vezes N2. Ok. Agora, eu quero criar um outro método para essa classe aqui, que é o número. Então, a classe número vai ter o dobro de um número, vai ter o triplo e assim por diante. Então, eu posso fazer agora. Dobro vai ser igual, só que agora eu uso partial matchhood. O partial matchhood vai ser a partir de mul. Ok? Não preciso usar o self.mul ou cls.mul, só mul. E depois eu falo que o N2 vai ser igual a 2, já que é o dobro. Perfeito. Agora, a classe número, vou fazer x, n vai ser igual a número. Beleza. Agora, a classe número, ela tem o n.mul. Eu posso passar aqui 2, 3 e 5. Isso aqui vai funcionar normalmente. Se eu der um print aqui, rodo meu código e tá lá 15. Perfeito. O mul continua funcionando. Não é quando eu utilizo um partial de alguma função ou método, aquela função ou método nunca deixa de existir. Ela somente cria um novo callable. Então agora, beleza, o mul funciona, mas se eu quiser chamar o dobro também, ele vai funcionar. Só que agora eu não passo dois números, eu passo um só. Eu quero o dobro de 3, no caso, 6. E você pode fazer isso quantas vezes for necessário, com quantos parâmetros for necessários. Certo, pessoal? Então, assim, a biblioteca FuncTools, ela é excelente. Até importei aqui algo sem querer. É uma das minhas bibliotecas preferidas nativas da linguagem Python, tá? Uma biblioteca excelente, muito importante. Você consegue trabalhar com funções de uma forma muito mais organizada, otimizada e deixando seu código cada vez melhor e mais limpo. Então é isso, pessoal. Agradeço a paciência e presença de todos vocês. Principalmente agora, um recado muito importante. Não se esquece de verdade de se inscrever na PyLab 2022. Vai ser um evento inacreditável. A gente vai aprender muito conteúdo de Python e de Django. A gente vai desenvolver uma aplicação web completa. Então, assim, de verdade, você vai aprender muito sobre Python, você vai aprender muito sobre Django. A gente vai interagir com o banco de dados. Eu tenho certeza absoluta que participando do evento você vai estar mais perto da sua primeira vaga como Dev Python. Ok? Então vai lá, se inscreve. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Fui!